Quem trouxe a palavra do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Aleluia, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Essa palavra queimou meu coração a semana toda. Deus tem falado comigo através dessa palavra e eu creio que vai falar no teu coração também, no nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Feche os teus olhos novamente, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor preparou algo para nós. Deus, eu sei, meu Senhor, que o Senhor não tem apenas uma mensagem, uma informação. Pai, o Senhor tem uma liberação de vida, de poder, de transformação. Nós queremos, ó Deus, que a realidade da tua palavra venha nos tocar. Deus, que hoje, Senhor amado, sejamos visitados pelos céus. Que o Senhor possa, Deus, através dessa mensagem, ir alcançando cada coração, Pai. E possa, Senhor amado, durante essa mensagem, já, Senhor, trazer, meu Pai, desafios, exortações, consolações, edificações, para a glória e louvor do teu nome é que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. É uma história muito linda, vai falar, essa história, esse texto, é um texto muito, eu tenho uma paixão por esse texto. Fala aqui de uma mulher que o seu marido morreu. Ela era casada com um profeta na época onde havia as escolas de profeta. E nesse tempo, o maior representante dos profetas era um homem chamado Eliseu. E essa mulher, ficando viúva, ela começou a entrar num processo de perder todas as coisas, um processo de bancarrota, onde ela perdeu a sua lavoura, perdeu o seu gado, foi perdendo tudo, perdendo tudo. E quando chegou o ponto de o credor vir cobrar os seus filhos para lhe serem escravos, pegar os filhos daquela mulher no lugar da dívida, aquela mulher despertou e ela saiu correndo e foi buscar ajuda a um homem chamado Eliseu, que era o profeta daquela época. E Eliseu deu uma estratégia para aquela mulher. Queridos, eu quero falar que há muitas representações aqui. Primeiro, essa mulher, ela representa a mim, representa você, representa a igreja do Senhor. Nós vemos que essa mulher, ela começou a sofrer alguns prejuízos, algumas perdas, algumas áreas da sua vida começou a ser tocada. E ela aparentemente ficou do mesmo jeito, ficou no mesmo lugar. Mas quando foi tocar nos seus filhos, o instinto materno, o coração de mãe, gritou mais alto, ela sentiu a dor. E teve um despertamento e correu atrás do profeta, do homem de Deus, do homem chamado Eliseu, que era o representante de Deus na terra. Não só a mulher representa a igreja, mas o profeta representa o próprio Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala assim:
que antigamente, na antiga aliança, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falava na antiga aliança pelos profetas. 1 Samuel 9,9 diz assim: todo aquele que tinha um coração voltado para buscar o Senhor, para consultar o Senhor, na antiga aliança, ele procurava um profeta. Então o profeta não só ele era alguém que tinha uma mensagem, mas quem realmente tinha o interesse de encontrar Deus, de ouvir Deus, de ver algo sobrenatural de Deus, ele procurava um profeta naquela época. O Espírito Santo ele não estava em toda a igreja ou em toda a nação, como é nos dias de hoje. O Espírito Santo estava em alguns homens que foram ungidos. E esses homens, os profetas, eram os representantes de Deus. Então, nós vemos que Eliseu representa o próprio Deus. Aquela mulher representa a mim e a você. E esse credor que vem cobrar dívida. Porque na verdade é um credor desumano, é um credor cruel. Porque uma mulher que não tinha, na época, condição de ter um salário, de ter um emprego, de ter uma profissão, ela tinha que ser amparada, ou por um parente próximo, ou pela própria nação, que tinha que amparar as viúvas e os órfãos. E nós vemos que essa mulher ficou sem amparo nenhum, com certeza filhos pequenos. E o credor foi levando tudo, foi saqueando tudo. E chegou ao ponto, sabendo que ela era uma mulher viúva, foi lá para buscar os seus filhos. E nessa hora doeu no coração daquela mulher. Eu quero falar uma coisa para você. Muitas vezes nós estamos passando muitas lutas, muitas dificuldades, muitas batalhas na família, na saúde, muitas batalhas na nossa vida emocional e espiritual. Mas muitas vezes nós não nos posicionamos enquanto não temos uma dor real, uma dor real. Essa mãe teve uma posição, ela deixou o credor, que é a figura do diabo, que é a figura do inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. Deixou ele batendo na porta, com certeza deve ter saído pela janela, escondido os seus filhos, e foi correndo buscar a Deus, clamar ao Senhor, buscar orientação e socorro do Senhor. Eu quero falar para você nessa noite, o Deus do socorro está aqui neste lugar. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a tua dor, mas chegou a hora de nós nos despertarmos. Chegou a hora de nós despertarmos por causa da nossa dor, ou por causa da dor do outro, mas de nós tomarmos uma atitude. Deus falava muito forte que é tempo da igreja ter uma atitude de buscar a Deus. Nós precisamos de milagres, de intervenções divinas, nós precisamos de alegria, nós precisamos de restauração, nós precisamos de um tempo novo dentro das nossas famílias. Mas enquanto você não desperta para buscar a Deus, nada disso vai acontecer. Deus está te chacoalhando hoje para você buscar o Senhor. Nós temos que sentir a dor. Se você não tem dor na tua vida, então sinta a dor do teu irmão, sinta a dor da igreja, sinta a dor da nossa nação, sinta a dor dos nossos jovens, sinta a dor das nossas crianças, e se levante para buscar o Senhor. Se levante como alguém que quer uma intervenção de Deus, um milagre de Deus, alguém que acredita que o Deus de Israel é o nosso Deus, que o nosso Deus ressuscitou dentre os mortos, anda no meio da sua igreja para fazer milagres no meio do seu povo. Nós temos que acreditar que Deus tem mais, que vai fazer mais, mas primeiro nós temos que ser motivados a essa busca, nem que for por causa de uma dor, nem que for por causa de uma dor. Às vezes, se a vida estiver muito boa para você, Deus vai permitir um espinho para você clamar. O apóstolo Paulo falou assim, foi me dado um espinho na carne para eu não me soberbecer, e por causa do espinho eu clamei, eu orei. Às vezes, se estiver muito boa a tua vida, Deus vai permitir em algum momento um espinho para ver um despertamento, para ver alguém que vai gastar tempo com Deus. Não é para você ficar assistindo a destruição. Aquela mulher assistiu a destruição, levou os bens, levou a mobília, levou a comida, levou tudo. E ela ficou assistindo. Às vezes nós estamos assistindo
a destruição, o vazio, a dor, a tristeza, o diabo roubando, tocando. Nós estamos só assistindo. Nosso ministério afundando, nossa vida espiritual apagando. Nossa vida familiar, sendo destruída. Os filhos sendo perdidos. E nós ficamos assistindo. Aquela mulher, quando doeu, ela se posicionou. Quando doeu, ela clamou e ela correu. Ela correu atrás de Deus, do homem de Deus. Amém, queridos? Nós vemos que, quando ela chegou para o homem de Deus, ela falou assim: o meu marido, teu servo, ele temia o Senhor. O meu marido, o teu servo, ele temia o Senhor. Eu quero falar algo para você. Jesus é o marido da noiva, é o esposo da noiva, que morreu no nosso lugar. Aquele que teme ao Senhor, que temeu ao Senhor, que foi servo do Senhor. Nós podemos hoje correr e ter acesso a Deus por causa do marido, aquilo que ela tinha coragem e ousadia para chegar no homem de Deus. É porque ela veio com a credencial e com o crédito do marido. Meu marido que morreu, que temia o Senhor, que era o teu servo. Por causa do meu marido, eu tenho o direito de clamar. Eu tenho o direito de estar diante de ti. Eu quero falar para você que por causa de Jesus, nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Por causa de Jesus, nós temos acesso aos milagres, à vida. Por causa do marido que morreu por nós e abriu esse caminho que nos leva ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém, queridos? E o interessante é que Eliseu, representando o próprio Deus, ele responde para aquela mulher e fala para aquela mulher assim: que te hei eu de fazer? Diga-me o que tens em tua casa. Ele fez duas perguntas para ela. A primeira pergunta, ele falou assim: você quer que eu faça alguma coisa sozinho? Mas eu quero te dar uma estratégia para fazer algo com você. Eu não quero fazer algo sozinho. Que te hei de fazer? Muitas vezes nós também somos pessoas que queremos um Deus que faça tudo e a gente fica com o braço cruzado. Nós queremos vir num culto e alguém pôr a mão na nossa cabeça e tudo acontecer. Nós queremos vir num apelo e já ter a família restaurada. Ou pedir para um profeta de Deus entregar uma palavra para tudo se cumprir na nossa vida. Mas o Eliseu, representando o próprio Deus, falou assim: que te hei de fazer? Em outras palavras, eu não vou fazer nada sozinho. Eu não vou fazer nada sozinho. Não cruza o braço, mulher. Não espere que eu faça tudo sozinho. Diga-me o que tens em tua casa. E aquela mulher, quando recebeu essa segunda pergunta, ela respondeu, ela falou: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quero que você preste atenção que Deus ele fez ela enxergar duas realidades. A primeira realidade: tua serva não tem nada em casa. Eu não tenho nada para oferecer na minha casa. Eu não tenho mais mobília, não tenho mais comida, não tenho mais nada na minha casa. Eu não tenho mais nada. A tua serva não tem nada em casa. Nós precisamos enxergar a realidade que nós não temos nada para oferecer para Deus. Na nossa carne não habita bem nenhum. Nós não temos nada de bom dentro de nós. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vemos, esse sentimento de impotência, porque dentro de nós tem fraqueza, tem crises, tem medos. Tem um coração que fica confuso, fica oprimido, que não sabe o que fazer. E quando tenta fazer o certo, ainda faz o errado. Porque não temos nada dentro de casa para oferecer. Não temos nada dentro do nosso coração para oferecer. Mas ela falou assim: mas eu tenho algo. Eu tenho ainda algo na minha casa. Eu tenho uma botija de azeite. Por que ela se desfez de tudo, pagou
todas as dívidas, deixou o credor levar tudo, e não a botija de azeite. Até a comida foi, mas não foi o azeite. Por que ficou o azeite? Com certeza, esse azeite era algo que o esposo tinha deixado para ela. O esposo, como um profeta, um seguidor de profeta, um discípulo de profeta, ele tinha junto consigo sempre um azeite. Quando Deus mandava profetizar, ele mandava derramar muitas vezes azeite sobre a cabeça de homens. E ali, pessoas eram consagradas para o serviço sagrado. Outros profetas eram levantados. Os juízes foram levantados. Os reis foram levantados. Quando o azeite era derramado, literalmente, a vida do Espírito Santo descia sobre pessoas e começava a se apoderar de pessoas. A palavra do Senhor fala que quando Samuel derramou azeite, 1 Samuel 10:1, derramou azeite na cabeça de Saul. Diz lá no versículo 6, que o Espírito de Deus se apoderou de Saul e transformou ele em um outro homem. A vida do Espírito Santo assumiu o controle naquele momento da vida de Saul. 1 Samuel 16, versículo 13, quando fala que Samuel de novo foi lá ungir Davi no meio dos seus irmãos. E fala que daquele momento em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Quando o óleo do profeta era derramado debaixo de uma direção profética, aquele óleo trazia a vida do Espírito Santo de Deus. Trazia a direção do Espírito Santo de Deus. Trazia o sobrenatural de Deus sobre os homens. Por isso que aquela mulher se desfez de tudo menos da botija de azeite. Eu quero falar algo para você. Muitas vezes dentro de você, dentro de mim, parece que nós não temos nada. Mas o noivo nos deu um presente. O noivo nos deu um presente. O noivo nos deu um presente. Ele falou: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. Eu vou enviá-lo. Ele falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. E no versículo 38 de João 7 fala, isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que lhe seriam dado depois que ele fosse glorificado. O noivo nos deu. E o livro de Atos todo fala que essa graça foi um presente. Quando o apóstolo Pedro ele estava terminando o seu primeiro sermão, ele falou: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados para perdão dos pecados, e recebereis o dom, o presente, a dádiva do Espírito Santo. É o presente do noivo. É o presente do noivo. Quando ele falava, Jesus com a mulher samaritana, em João 4,10, ele falou: mulher, se você conheceste o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, você me pediria o dom de Deus, o presente de Deus, e eu te daria água viva. Água viva é o dom de Deus, é a oferta maravilhosa de Deus, esse presente valioso de Deus, é esse óleo que está dentro da tua casa. Eu quero falar para você que o teu milagre não está longe de você. A pessoa que faz o teu milagre está dentro da tua casa. Aquilo que vai bater a porta na cara do diabo está dentro da tua casa. Aquilo que vai despertar os teus filhos para eles voltarem para a igreja está dentro da tua casa. Aquilo que vai curar a tua família está dentro da tua casa. Aquilo que vai dar direção para você, vai abrir portas de emprego para você, está dentro da tua casa. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Tem uma botija de azeite aí dentro. Tem o óleo do profeta aí dentro. Tem um presente valioso do noivo aqui dentro. E eu preciso só disso para ter um milagre na minha vida, para ter um milagre na tua vida. Não precisamos de nada mais. A não ser ter consciência de quem habita em mim. Eu quero falar para você que essa noite é noite de milagres.
Deus, ele falava que estava colocando uma porta aberta. Veio a Cacilda e falou: pastor, tem uma porta aberta. Na hora do louvor eu estava orando e eu vi um martelo de juiz dourado enorme batendo aqui. Quando o juiz ele bate o martelo, ele libera sentenças. Ele libera sentenças, o decreto, palavra autorizada, aquilo que vai acontecer. Aquilo que vai acontecer. E por isso eu quero que você entenda que Deus não quer fazer nada sozinho. Ele quer te dar uma direção. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus quer te dar uma direção hoje. Qual foi a direção que Deus deu para aquela mulher? Falou assim, ó, mulher, você vai pegar então essa botija de azeite, mas primeiro você vai pegar vasos emprestados, vasilhas emprestadas, e não poucas, a todos os teus vizinhos. Vai fechar a porta sobre você e sobre os teus filhos, e vai começar a virar esse azeite, e vai encher as vasilhas vazias. Eu quero falar para você que Deus tem uma estratégia para o teu milagre. E a primeira estratégia é que aquela mulher tinha que sair em todos os vizinhos, porque ela não tinha mais vasilhas, ela não tinha mais vasilhames, ela não tinha mais panela, ela não tinha mais vaso, não tinha mais nada. E ela teve que sair a todos os seus vizinhos pedindo emprestado. Agora, você imagina alguém que está devendo até os filhos, bate na tua casa e fala assim, ó, me empresta aí um dinheiro, depois eu te pago. Que jeito? Qualquer um ia falar para aquela mulher assim, não, você está doida, como é que eu vou te dar alguma coisa? Você já vendeu as tuas vasilhas? Você já entregou as tuas vasilhas ao credor? Agora você quer que eu empresto as minhas vasilhas para você? Eu acredito que aquela mulher, em cada casa que ela ia, uma casa emprestava, outra não. Eu mesmo não sei se emprestaria para aquela mulher. A mulher estava devendo para todo mundo, gente. Como é que vai devolver vasilha depois? Mas ela foi. A primeira estratégia de Deus foi mexer no ego daquela mulher. Ela teve que sair de porta em porta, pedindo vasilhas emprestadas, falando da sua realidade, mas também falando da sua fé. Quando alguém perguntava para ela, por que você quer vasilha? Ela falava assim, porque o homem de Deus, chamado Eliseu, falou para eu encher minha casa de vasilhas, porque um pouquinho de azeite que eu tenho lá, vai encher todas as vasilhas. Ela foi se identificando com a sua fé para todo mundo. Acredito eu que uns deram risada, uns zombaram da mulher, uns chamaram ela de louca, uns acreditaram nela, uns acharam que ela ia dar o golpe. Cada um foi de um jeito. Não é verdade, queridos? Mas ela foi, ela se humilhou. Eu quero falar para você que não tem honra sem humilhação. Nós precisamos nos identificar com a nossa fé. Tem pessoas que não têm coragem nem de falar que é cristão. Tem pessoas para esconder o seu modo de vida todo errado, nem assume que são cristãos. Aquela mulher saiu falando para todo mundo, ó, eu creio no milagre. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu tenho uma direção de Deus na minha vida. E saiu pedindo vasilha emprestada debaixo de uma palavra de Deus, mostrando a sua fé, mostrando a sua crença, mostrando que ela tinha uma expectativa no seu Deus. Eu quero que você, nessa noite, entenda que Deus, a primeira coisa que Ele pede para mim, é um tempo de humilhação. É um tempo de humilhação. É um tempo de nós, às vezes, a gente vai ser zombado, vai ser criticado. Nós temos que assumir, amado, que somos cristãos de verdade. Falar desse Jesus, falar da nossa fé, falar do que nós cremos, falar do que nós esperamos. Orar com pessoas que nós não conhecemos. Nós temos que falar que nós somos de verdade seguidores de Jesus. Assumimos essa identidade. A igreja não está mais cheia porque nós somos agentes secretos. Precisamos nos identificar com a nossa fé. E muitas vezes, expor até a nossa dor. Expor até a nossa crise.
expor até o nosso sofrimento. Tem pessoas que não falam de si para ninguém. Como é que tá? Tá que nem a mulher lá, a sunamita. Tudo vai bem. Vai lá o moço do homem de Deus, pergunta como é que tá? Tudo vai bem. Filho está morto, mulher está em desespero, mas fica falando que tudo vai bem. Tem hora que temos que falar, não está bem. Eu estou num processo. Eu estou numa dor. Me ajuda. Eu preciso de um ombro. Eu preciso de um ouvido. Eu preciso de um abraço. Eu preciso de alguém que me escute. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso estender minha mão para que alguém me levante. Porque às vezes estamos caídos e ficamos esperando que Deus faça tudo sozinho. Mas Deus, Ele fala para você hoje, se você quer o teu milagre, esteja preparado para se humilhar. Preparado para se humilhar. Amém, queridos? A segunda estratégia, encha a casa de vasilha. Encha a casa de vasilha. Pega vasilhas vazias e não poucas, não poucas. Olha, ele não falou o número, ele falou que era para pegar bastante. Aquela mulher poderia ter pegado 5, 10, mas pelo contexto e pelo resultado, essa mulher deve ter empilhado vasilha. Porque ela pagou a dívida, que era uma dívida enorme. Resgatou tudo que tinha. E sobrou ainda para sustentar 2 gerações, a dela e a dos filhos. Essa mulher pegou muita vasilha, muito vasilhame. Eu quero falar para você hoje, que nós temos que esperar coisas grandes de Deus. Deus não deu para ela um limite. Deus falou, você põe o limite. Deus não deu para ela uma quantidade de óleo. Deus falou, você vai determinar o quanto eu vou fazer na tua vida e na tua casa. Foi a expectativa que ela teve na palavra de Deus. A expectativa que ela teve no próprio Deus. Que fez esse milagre ser um milagre abundante. Antes dela fechar a porta, ela teve que encher a casa de vasilha. Eu quero falar para você aquilo que o pastor Carlos Lacerda estava falando. Nós temos que crer, meu irmão. Nós temos que esperar do Senhor. Enquanto mais tinha compartimento para encher, maior era a expectativa dela, amém? Ela esperou muito de Deus, ela esperou muito de Deus. Ela enxergou a grandeza de Deus. Ela enxergou o Deus da multiplicação, o Deus do milagre, o Deus da provisão. Ela enxergou a grandeza do Deus que ela servia. Ela colocou os olhos no caos dela, mas também na grandeza de Deus. E ela encheu a casa de vasilhas. Eu não sei quanto tempo demorou, mas ela empilhou vasilhas e vasilhames para todo lado. Porque ela esperava algo grande do Senhor. Tem pessoas que vêm para a igreja, estão congregando, estão servindo ao Senhor, mas esperam tão pouco de Deus. Espera tão pouco de Deus. E espera só que Deus, abençoe a sua vida e leve ele para o céu. Ou não deixe ele perder o emprego, para ele não ficar nervoso. Só isso. Espera tão pouco de Deus. Está doente, não espera que Deus cure. Está sofrendo, não espera que Deus traga alegria. Vem no culto, mas é tudo superficial. A fé é superficial, a adoração é superficial, a expectativa é superficial. Jesus falava para os seus discípulos e para a multidão: tudo é possível àquele que crê. Seja feito segundo a tua fé. É você que vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida. É a sua fé, é a sua fé. Deus tem falado que vai fazer milagres, mas vai fazer só em quem crê. Fala para o teu irmão assim, só para quem crê, meu irmão. Só para quem crê. Não é para quem quer, não, é para quem crê. É para quem crê. Se você não acredita, não é para você não. Porque a palavra fala que aquele que escondeu o talento, que não acreditava muito em Deus, ele perdeu o talento e deu para aquele que recebeu 10. Então se você não estiver acreditando no milagre, eu vou tomar ele para mim. Amém? Porque o Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer milagres e nós precisamos aumentar a nossa expectativa.
Nós temos que olhar a grandeza de Deus, enxergar o que Ele pode, não o que eu posso. O que Ele disse, não o que eu digo. O que Ele tem falado na sua palavra, não aquilo que eu empenho com a minha palavra. E começar a falar: Senhor, eu creio, se o Senhor fez, o Senhor faz. Se o Senhor operou, o Senhor opera. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Glória a Deus. Tem pessoas que acham que só para a época dos apóstolos. Foi só para os apóstolos. Os milagres foram só para os apóstolos. O mover profético foram só para os apóstolos. Aquele negócio de levantar morto, só para os apóstolos. Eu já falei, eu já dei trabalho uma vez para a pastora Irene, o pastor Júnior, no começo, que eu fiz um pampeiro no velório e me expulsaram do velório. Eu vou contar rapidamente para vocês, porque é bem engraçado, né? Tinha a virada de 91, um amigo meu se acidentou na virada de ano e bateu a cabeça e ficou na UTI, morre não morre. O capacete saiu, ele bateu a cabeça no meio-fio, de moto. Aí eu estava no almoço, do dia 1º, com a família, e eu orava por tudo. Então eu saía, estava demorando para sair a comida, eu fui para o banheiro. Né? Meu tio tinha a Torque, e eu fui lá, nós fomos fazer o almoço lá, e eu fui lá no banheiro da Torque, comecei a orar, e eu tive uma visão da chácara da irmã Maria. Antes do almoço. Eu falei para meu pai: pai, eu preciso ir agora na chácara da irmã Maria. Lembra, pai? Meu pai está aqui, ó. Sem carteira, peguei a caminhonete do meu pai e falei: não, eu preciso ir agora. Meu pai falou assim: mas agora é hora da comida, da família. Eu falei: não, pai, tem que ir agora. Aí saí da caminhonete, indo para a chácara da irmã Maria. Da falecida irmã Maria, uma mulher de Deus que nós tivemos o privilégio de conhecer. No caminho, lá na Praça 7 de Setembro, um amigo meu acenou com a mão, mandou parar, falou assim: olha, o Carlinho morre não morre no hospital. Eu falei assim: então, a Demir, entra aqui na caminhonete, larga a tua moto aí, vamos para a irmã Maria. Ele nem crente era, esse cara não era nada crente. Cheguei na irmã Maria, Deus mandou vir aqui, eu encontrei meu amigo no meio do caminho, e é para nós ir lá orar para o Carlinho, que ele vai ressuscitar lá no hospital. Ela pegou, arrumou o coque dela, bem lentamente, ponhou a roupa, se perfumou, pegou a carteirinha, entrou na caminhonete e foi para a UTI orar pelo Carlinho. Ela orou pelo Carlinho e falou assim: eu vi um espírito de morte. Nós entramos daí em oração, jejum. O pastor Júnior foi comigo, filho da pastora Irene, várias vezes lá na casa da família. Começamos a fazer campanha de dia e de noite. E eu lembro que teve um dia que eu estava orando e me veio para ficar parado lá no hospital. Eu fui no hospital, daí abriram para um dos amigos dele entrar, para despedir dele. Daí um amigo mais chegado, que era o Noel, não quis entrar, daí falou assim: Kleber, entra você, que eu vou chorar se eu ver o Carlinho lá. Falei: eu vou entrar, pode deixar que eu vou entrar. Entrei na UTI, falei: Carlinho, está me ouvindo? Ele só mexeu o braço esquerdo assim, ó. Os médicos disseram que ele não estava nem mexendo, nem lembrando. Começou a mexer o braço esquerdo. Eu falei: preguei Jesus. Falei: repete comigo. Falei: se você estiver repetindo comigo, mexe o braço. Ele foi mexendo o braço. Senti a presença de Deus, já ministrei cura e saí de lá todo feliz da vida. À noite eu fui orar. E à noite, quando eu fui orar, me veio uma palavra de Atos 3, versículo 4, que fala assim: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu falei assim: Deus vai me usar de novo para levantar o Carlinho. Eu tenho que me preparar, porque agora eu tenho que ir com mais fé. Eu tenho que ir em cima dessa palavra e entrar na UTI agora e mandar ele levantar com toda a fé do mundo. Beleza. Quando foi no outro dia, umas 11 da manhã, a Cíntia do Edson Transporte, que era minha amiga, morava na frente da casa do Carlinho, falou assim: o Carlinho acabou de falecer, Kleber. Eu falei: não acredito. Não acredito. Peguei, desliguei o telefone, corri para a casa da irmã Maria. Cheguei na casa da irmã Maria, falei: irmã Maria, eu quero que a senhora vá comigo, que nós vamos mandar o Carlinho ressuscitar agora.
E ela falou assim, calma filho, a palavra de Deus fala de ressurreição, mas nós temos que ter uma palavra do Espírito Santo, uma direção do Espírito Santo. E ela sentou naquela mesa, como ela sempre fazia, o pessoal conheceu ela. Ela falou, tira uma palavra, filho. Eu abri Atos 3, não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ela estava de cabeça baixa, ela levantou e falou assim, testificou. Calma aí que o negócio vai ficar mais quente. Eu saí atrás de tudo que era crente que eu conhecia. Peguei a irmã Maria Roque, que era a discipuladora do Wesley Romão, catei um monte de crente e ficamos esperando o corpo chegar, lá na casa do Carlinho. Aí, quando o corpo chegou, nós conversamos com a família para fazer um tempo de oração só os crentes. Ele ficou numa sala grande. O corpo foi colocado numa sala grande. E nós pedimos para entrar só os crentes para orar. Então, assim, eles eram católicos, um pouco, né? Era de outras religiões e tal. Ele falou, não, deve fazer uma oração dos evangélicos. Beleza. Entramos na sala. Tinha um monte de gente lá. O Carlinho ainda bem conhecido. Tinha um monte de gente no velório. Deixamos tudo lá de fora, olhando pela janela. E começamos a mandar o morto levantar. Deus tomou gente lá. Tinha uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo lá nessa hora. Começou a cantar em cântico espiritual. E o fogo descendo. E eu chacoalhando o morto. E gritando. E gritando. E não era ainda a época do prever, né? Então, uma mão estava separada da outra, né? Estava arrumado. E eu chacoalhando uma mão do Carlinho e balançando ele. A irmã Maria, eu lá com o olho fechado, mandando o Carlinho levantar. A irmã Maria vem com a mão bem fininha e catou no meu braço. Eu fiz assim, levanta, Carlinho! Em nome de Jesus. Eu balançando uma mão, a irmã Maria cata com a outra. Gelada, fininha. Eu quase morri junto com o Carlinho. A irmã Maria chegou no meu ouvido e falou assim, olha o que ela falou, filho, clama com mais autoridade, porque eu estou vendo o caixão vazio. Ela não fez isso, gente. Eu prontei um griteiro lá, um griteiro, que a família começou a bater na porta. E nós abrimos a porta, porque não tinha mais jeito de ficar lá dentro. Expulsaram nós do velório. Expulsaram nós do velório. Eu fiquei uma semana. Ainda, na hora do enterro, nós fomos proibidos de ir, né? Não sei por quê. Fui lá na chácara do Molívio com um grupo, ficamos orando. Antes de enterrar, ele vai levantar do caixão. Aí, quando não levantou, eu fiquei meio em crise uma semana. Daí o Wesley Romão, Wesley, lembra, Wesley? Foi lá na minha casa falar assim, não fique em crise não, Deus vai honrar a tua fé. Deus estava mostrando no mundo espiritual que ele me usou para levantar o Carlinho, para salvar o Carlinho. Mas a gente achava que era o natural. O pastor Júnior, não sei se quis me expulsar da igreja, pastor Irene nessa época, mas foi um tropé que a gente fez, gente. Graças a Deus, né? Eu me recuperei. Vou ver o Carlinho no céu, salvo. Ele aceitou Jesus, amém? E de outra vez eu fiz também uma coisa um pouquinho menos escandalosa. Mas eu creio que ainda vai levantar morto. Eu creio que os mortos vão levantar. Só que da próxima vez eu vou perguntar, Senhor, espiritual ou natural? Não me engane mais. Porque eu fiquei achando que era natural e era espiritual. Mas assim, nós temos que ter expectativa, gente. Expectativa que Deus vai fazer. E depois falou, fecha a porta, fecha a porta. O fechar da porta está falando do quê? Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E teu pai que te vê secretamente te recompensará. Fechar a porta fala de oração. Então primeiro, a gente tem que estar disposto a se humilhar.
Depois nós temos que colocar nossa fé, nossa expectativa num Deus grande. Depois fechar a porta para um tempo de oração. O interessante é que você vai orar depois que você estiver crendo. Depois que você tiver já um propósito, um alvo, um desafio, você estiver acreditando na grandeza de Deus, aí começa a tua oração. Aquela mulher segurou o azeite, olhou para o azeite e começou a deixar o azeite se movimentar. Chegou a hora de nós fecharmos a porta e olharmos para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, pode fazer o que o Senhor quiser. Começa agora a se movimentar na minha frente. Começa a se movimentar em prol do meu milagre. Começa a se movimentar em prol dos meus filhos. Começa a se movimentar em prol da minha saúde. Espírito Santo, eu estou aqui, abrindo o meu coração, colocando a minha necessidade, olhando para Ti e permitindo que o Senhor se movimente, que o Senhor haja, que o Senhor faça, que o Senhor venha trazer vida. Onde não tem vida, que o Senhor traga o meu milagre. Fechar a porta e deixar o Espírito Santo que habita em você se movimentar em prol dos teus milagres. Mas eu quero que você entenda, se tinha muita vasilha vazia, essa casa estava entupida de vasilha vazia, ela ficou quanto tempo com a porta fechada virando azeite? 5 minutos? Enquanto não encheu tudo, ela não abriu a porta. Às vezes a gente quer um milagre de Deus e queremos fazer uma oração, né, fast food. Queremos fazer uma oração da fé, de 2 minutos. Se você precisa de coisa grande, você tem que orar mais, amém? Se o teu milagre é pequenininho, você pode orar 15 minutos. Mas se o teu milagre é grande, é 1 hora. Se for maior ainda, é 2. Isso foi até com Jesus. Por que não vai ser com a gente? Lucas 22, 44 diz assim: Jesus, lá no Getsêmani, estando em agonia, orava mais intensamente. Ele precisava de mais do Pai. Ele precisava de uma força sobrenatural do Pai para vencer a cruz. Ele foi guiado pelo Espírito Eterno e se entregou naquela cruz pelo Espírito Eterno. Hebreus 9, 14. E ele precisou do Espírito Santo para ir como um cordeiro mudo. Porque ele veio como homem, como um de nós. E ele passou a noite inteira orando, em crise consigo mesmo. Pai, eu não quero, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. E com a vontade do Pai, ele orou mais intensamente. A noite inteira orando. Orando até o seu suor se transformar em gotas de sangue, escorrendo, descer até a terra. De agonia. De intensidade. Então nós queremos milagre, mas a nossa vida de oração mostra que nós não estamos nos preparando para os milagres. Nós queremos que Deus faça coisa grande, mas o nosso tempo de oração não está sendo proporcional àquilo que estamos esperando de Deus. Ela não encheu 5 vasilhas, ela encheu muitas vasilhas. Foi muito tempo porta fechada, muito tempo dependendo do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo se mover, horas após horas, orando. Amém, queridos? Tanto que quando ela falou assim: dá mais vasilha, filho, não tem mais vasilha, o azeite parou. E quando ela foi chamar o profeta olhou para aquele monte e falou assim: dá para pagar a dívida, dá para resgatar tudo que foi perdido, dá para você viver a tua vida toda. E vai dar para viver os teus filhos a vida toda. A tua fé foi tão grande, mulher, que você não só vai ser abençoada, que não só você vai ser abençoada, a sua casa, a sua geração, a próxima geração vai ser abençoada. Mulher, você não sabe, mas a dívida, onde o diabo usava a dívida, porque o pecado é dívida. Na oração do Pai Nosso, uma das orações de Mateus 6, fala, perdoa as nossas dívidas. E Lucas fala, perdoa os nossos pecados, nossas ofensas. Então a ofensa é dívida. E por causa da ofensa, do pecado, o diabo ele bate na porta para roubar, matar e destruir. Mas essa mulher, não só ela foi abençoada, não só
o credor desapareceu da casa dela. Não só o inimigo desapareceu da casa dela, mas os seus filhos, a próxima geração que ela passou o bastão, nunca mais foi atormentado pelo diabo. Os filhos daquela mulher nunca mais foram atormentados pelo diabo. Nunca mais o diabo veio cobrar, veio escravizar, veio roubar, veio oprimir. Porque os filhos daquela mulher viveram do azeite, eles viveram da unção, eles aprenderam que o Espírito Santo que foi dado para eles, era a vida deles para vencer toda a sua história e a sua geração. Deus, Ele está procurando pais e mães que vão ter tanta fé, que vai transferir um legado, onde os nossos filhos, onde a próxima geração não vai ficar lutando mais para saber se vai mentir ou não, se vai roubar ou não, se vai ser homem ou mulher ou não. Não, a próxima geração não vai ter crise, porque eles vão estar cheios do Espírito Santo de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus. Eles não vão querer fazer aliança com o pecado, não vão querer fazer aliança com o diabo, não vão querer comer dos manjares do diabo, das bolotas de porco do diabo. Eles vão estar bebendo e comendo do céu. Eu quero que você entenda, esse é o tipo de milagre que a igreja precisa, de um povo que vai clamar uma intervenção de Deus, que vai clamar um derramar de Deus, que vai sentir a dor de uma geração, onde Deus vai vir com tanta graça, que os nossos filhos serão abençoados, livres, guiados, direcionados, felizes, santos, salvos, resgatados pelo poder de Deus. A nossa geração e a próxima geração não mais vai querer o inferno, o diabo, os prazeres da carne. Eles vão experimentar um outro prazer. Eles vão experimentar um azeite que vão viver a vida toda, longe do credor, do cobrador, do cruel. A gente vai esquecer que tem demônio. Porque quando você anda no Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. Quando você está debaixo do controle do Espírito, você não quer pecar. Quando você está cheio do céu, você não quer prazeres da terra. Quando você está cheio de vida, você não fica vazio, procurando alguma coisa para preencher o vazio da tua alma. Quando estamos cheios do céu, não queremos mais nada além dele. Não temos necessidade de mais nada, porque ele nos preenche. E aquele azeite foi tão grande, que aquela mulher viveu. Seus filhos viveram. Toda a sua geração e a próxima geração foi abençoada, foi controlada, foi guiada pela vida do Espírito Santo. Eu quero que você se coloque em pé, mas com fé. Com fé. Deus está procurando pessoas que não vão ter vergonha. Não vão ter vergonha da sua fé. Não vão ter vergonha de ser um homem de oração, uma mulher de oração. Não vão ter vergonha de falar do nome do teu Deus, da grandeza do teu Deus. Deus está procurando pessoas que vão ter ousadia de apregoar para o mundo: eu sou de Deus, e o que eu tenho, eu te dou. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Uns vão zombar, outros vão tirar sarro. Alguns amigos você pode perder, mas você vai ganhar muitas almas para o Senhor. E você que tem vivido momentos de dores, você que tem vivido um tempo onde o diabo tem roubado de você, saqueado o teu ministério, saqueado a tua fé, saqueado a tua casa, saqueado a tua família, saqueado a tua vida de santidade, saqueado a tua integridade, saqueado a tua saúde, saqueado os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, teus pais, onde o diabo está escravizando pessoas perto de você, e saqueando aquilo que é importante para você.
Eu quero que essa dor faça você correr para Deus. Aquela mulher deixou o credor na porta, ela tirou os olhos do diabo, do problema, ela tirou os olhos das dores dela, e ela colocou os olhos em Deus, no profeta de Deus. Ela não ficou escutando o barulho do toque-toque do diabo na mente, no tormento, mas ela correu, ela pulou a janela, saiu pela porta do fundo, e ela correu atrás da direção de Deus. Ela correu atrás da voz de Deus. Ela correu atrás do seu milagre. Quero que você feche os seus olhos agora. Deus está te chacoalhando. Você precisa correr atrás do teu milagre. Você precisa correr atrás de uma unção que vai mudar a tua vida, a tua história, a tua casa, os teus filhos. Não adianta, nós vivemos algo de fachada, superficial. E dentro de casa sabemos que tudo está perdido, desmoronando, que a nossa vida interior está em frangalhos, que a nossa família está se perdendo. Não vale a pena esse cristianismo, porque o nosso Deus tem mais. E Ele quer fazer um milagre na sua casa, um milagre na sua vida, um milagre na sua família. Mas chegou a hora de você falar: Senhor, eu vou criar uma expectativa. Eu vou esperar algo do Senhor. Eu vou olhar para o céu, eu vou acreditar na tua grandeza, eu vou olhar para a palavra de Deus e vou acreditar no teu poder, vou acreditar na tua mão. Eu vou olhar para cima e vou crer no teu coração, e vou olhar para a Bíblia e vou crer na tua mão. E eu vou, Senhor amado, esperar o meu milagre, o meu milagre, e vou fechar a porta até ver o meu milagre. Eu vou olhar para o Espírito Santo e vou permitir que Ele se movimente, que Ele dê vida, que Ele traga a intervenção do céu, que Ele traga a herança do céu, que Ele trabalhe no meu lugar. Eu vou permitir que o Espírito Santo trabalhe por mim. Eu vou orar para Ele trabalhar por mim. Eu vou ficar com Ele para Ele trabalhar por mim. Eu vou me humilhar diante dEle para Ele trabalhar por mim. Eu vou colocar os olhos nele para Ele trabalhar por mim. Eu quero que você nessa noite pense qual o milagre que você precisa. Qual o milagre que você precisa? Qual o milagre que você precisa? A mão do Senhor está estendida. Fale para o Senhor qual o milagre que você precisa.